Pois é, vamos lá, mais uma vez. É, presenciamos, né, esse tipo de comportamento bizarro. Eu já tinha mencionado antes, né, várias vezes, esse efeito manada, esse efeito de grupo. Claro que a explicação, até mesmo psicológica e tudo, a gente até entende essa questão psicológica, essa necessidade psicológica do povo de adorar alguma coisa, esse tipo de coisa, de ter alguém, né, em quem acreditar, essa questão de necessidade de crença e tudo. Mas a pergunta, eu ainda fico me perguntando ainda como pode, né? Libertaram agora o Lula, eu já tinha falado do governo, né, dos erros e acertos, por exemplo, o Lula não é perfeito, tem que fazer aquelas manobras deles lá, claro que tem inocente aí que acredita que alguém consegue governar nesse governo sem fazer as troquinhas, né? As velhas trocas aí. Tem gente inocente que acredita que dá. E eu já tinha falado que eu não defendo nenhum político, eu defendo a reforma política completa, limpeza completa dos políticos e dos erros e acertos. Por exemplo, o governo Lula liberou muito financiamento, mas acabou entregando a população para os bancos. Deu muita bolsa de estudo, mas acabou que não proporcionou mercado para absorver esses alunos de curso superior. Então foi uma cagada, um acerto, um monte de cagada, um acerto, um monte de cagada. Não foi perfeito, um bando de velho incompetente como sempre, e para mim político praticamente nenhum ali, muito raro encontrar algum que realmente tenta trabalhar pelo povo. A maioria eles se acham duques que trabalham para eles mesmos, manter os luxos deles lá. Eu já tinha deixado isso claro. E você vê se a gente se vê de novo nessa situação, vendo pessoas se degladiando em redes sociais, YouTube. Eu fico me perguntando, né, se é algum tipo de síndrome de Estocolmo. Você sabe a resposta ali física, explicação psicológica, explicação ali, digamos, entre aspas, científica daquilo, você sabe, mas mesmo assim ainda fica batendo, né, na cabeça o que há de errado com o povo. Ir lá e ficar idolatrando um camarada e achar que ele é o salvador do mundo, o salvador de tudo, que se importa com o povo. É bizarro, no mínimo. Talvez um pouco, sei lá, acho que não é assustador, é muito estranho, é bizarro ver essas cenas. E o povo começou a se matar de novo em redes sociais. Não duvido muito, né? Se vacilar, ainda se mata na vida real também. Mas é bizarro, cara. Aí, por exemplo, igual eu fico pensando aqui, eu vindo pra casa, eu tenho milhões de imposto, pago imposto até cansar. Me privo de várias coisinhas simples, um sorvete ou qualquer coisa, porque eu tenho que pagar boleto, tenho que pagar imposto. Trabalho, ganho mixaria, e aí eu pago pra esses caras aí ficar dessas briguinhas aí. Eu pago meu dinheiro, parte do meu salário inteiro vai pra esses caras aí ficar no luxo, vivendo luxo. Eu ando na minha moto aqui, trabalho o dia inteiro de moto. Na minha motinha 2003, 2002, eu saio de casa para levar minha esposa para o trabalho por volta de 5 horas da manhã, que eu acordo mais ou menos. 5 e meia da manhã, meu dia termina às 10 horas. 10 e meia, lá na sala de aula, meu dia não terminou ainda, né? Porque eu tô na sala de aula em 10 e meia, saindo da faculdade 10 e meia. Meu dia começou 5, termina 10 e meia da noite. Na verdade, termina em casa, né? Lá para meia-noite, quase 1 hora da manhã. E no dia seguinte eu tenho que repetir tudo de novo. E o povo idolatrando uns camarada que vive no luxo, anda de carro importado, cheio de regalia e fica lá idolatrando o bicho. Assim, sabe? Não tem muito o que descrever, cara. É bizarro. Acima de Estocolmo, algum tipo de droga, né? Você fica se perguntando, algum tipo de droga que colocaram na água e na água que abastece a cidade e eu não fui afetado? O que está acontecendo com o povo? E eu mesmo por lá, né? Por Bolsominion, outro incompetente, idiota, e acha que esse pessoal tá preocupado com a qualidade de vida do povo. É impressionante.
E tá lá, às vezes eu até brincava nas redes sociais, postava alguma coisa Lula livre só pra ver os bolsominion pirar. Mas é vergonhoso, cara. Grande parte do pessoal lá da própria faculdade também, não todos, mas alguns lá comemorando a liberdade do cara. É bizarro, meu. E é o que eu falo, o meu ponto de vista tinha que fazer o quê? Se foi detectado, provado por A mais B que houve corrupção, o cara pegou dinheiro público, cara, eu acho que eu já tinha falado isso em outros áudios já, é prisão, cara, prisão, perda de mandato imediato. Se o cara roubou 1 milhão e lucrou 3 milhões, os 3 milhões de volta pro cofre público, não tem conversa. Se for provado que houve corrupção ali com o dinheiro público tinha que ser uma espécie de coisa, entre aspas, sagrado, cara. O cara meteu a mão no dinheiro público, se ferrou legal, acabou. Nunca mais participar de eleição, sabe? Tinha que acabar com isso. O cara pegar o dinheiro todo de volta. Roubou, pega tudo de volta. Ah, que ele construiu uma empresa. A empresa vai pro Estado agora. Sabe, é brincadeira o que a gente vê, e aí vai soltando um monte de corrupto lá, um monte de cara que tava cheio de processo lá. Ah, mas não foi julgado, não foi sei lá o quê. Se vira, cara, a justiça lenta desse jeito, como é que pode? Acelera isso aí, ué, sabe? O povo não reage. E o povo tudo apático e só sabe comemorar. Acontece os absurdos, o povo faz nada. Aí solta o cara, vai lá idolatrar um camarada, um ser humano que falha e vive no luxo e é rico, sabe? É coisa impressionante. Pessoas que não têm o mínimo de condição, de qualidade de vida nenhuma. Igual eu tenho o mínimo aqui, eu tenho uma moto, um carro, mas, sabe, eu trabalho e pago um imposto absurdo. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho de segunda a sábado, como eu já disse, que eu acho que o brasileiro trabalha muito. Tem gente que fala que trabalho enobrece o homem, fica puxando saco de trabalho, falando que a gente tem que se matar de trabalhar. Sabe, pra mim é visão pequena e estúpida, não enxerga o futuro. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tudo bem, tem gente que acha que isso é vida, né? Pra ele é vida, é um prazer, não sei o quê. Se você trabalhar no que você realmente gosta, realmente é, né? Um prazer e tal, mas grande parte da população se mata pra sobreviver. Aí tá se matando pra sobreviver, paga imposto absurdo, paga multa de sei lá o quê. Paga pra estacionar na rua, igual rotativo, eu tenho que pagar rotativo. Às vezes eu tenho que ir em algum lugar, tenho que pagar rotativo ou estacionamento ainda. Aí você para em blitz, reboca seu veículo e... Mas se no caso se ele for roubado, você raramente consegue resgatar. Teve um que tava postando na rede social agradecendo a Deus porque recuperou parte da moto do cara. Recuperou só o quadro da moto, só aquele ferro do quadro, sem motor, sem tanque de combustível, nada. Recuperou o quadro da moto do cara. E se ele não paga imposto para na blitz, ele é rebocado. Tipo, aí depois vai a população idolatrar o cara. Ai, aí você critica o governo de um, você é bolsominion, você critica o governo do outro, você é petista. Sabe, é triste ver população com político de estimação continua na miséria, essa crise aí que eu nunca vi, que nunca acaba, tudo do povo é desculpa, agora é crise, tá? O Brasil tá em crise, sei quanto tempo. Tem até o vídeo de um político, eu vou até pôr, quem quiser assistir um político que, por incrível que pareça, eu concordo com ele, a maioria do que ele falou, principalmente a questão de crise, né? Político continua recebendo todas as regalias, né? Que crise que tem? Político recebendo regalia aí. A crise meio muito estranha, né? Porque essa crise aí arrebenta mais o que tem pouco do que os que tem muito, né? E a gente vê essas cenas aí de idolatração de político. Como eu já disse da outra vez, né? Os políticos lutando contra o povo e o povo lutando entre si aqui pra idolatrar político. É triste. Apesar que se avaliando as politicagens aí, o Lula foi o menos pior. Apesar do monte de cagada que ele fez. A Dilma entrou e acabou de cagar o negócio todo, mas é triste ver essa idolatração. Começo meu dia às 5 horas da manhã, termino lá para as 23 horas, meia-noite, para ver o povo idolatrando político.
pago os caras pra isso. Eu pago meu dinheiro, paga essa palhaçada aí. É triste. E o que precisa pra melhorar? O que eu já falei, a gente precisa o povo se unir e exigir mudanças extremas, acabar com essa palhaçada. Inclusive a gente vive numa sociedade já altamente tecnológica. Eu não sei para que a gente precisa desses lixos para votar proposta, propor proposta, sempre que a gente pode fazer isso pela internet. Acho que esse bando de velho retrógrado já está até obsoleto e o povo continua com esse monte de politicada vagabunda aí. Velho retrógrado levando em consideração esses políticos, tá? Existe muito velho, idoso que ainda contribui muito para a sociedade, então antes que algum idiota aí venha pensar, né, argumento para criticar e xingar, eu não estou generalizando, não, eu tô falando especificamente desse bando de velho corrupto aí, há milhões, há vários anos no governo aí, igual o Collorzinho, que tem até Ferrari na garagem. Eu pago, eu trabalho, estudo, me arrisco em cima de um veículo de duas rodas para pagar. Queria muito que a população brasileira compartilhasse corrupto, esse vídeo meu que eu vou colocar na rede social. Porque que me chamou a atenção agora no Senado, ter passado a reforma da Previdência, e eu vejo algumas pessoas falando que isso é uma conquista, que isso é uma vitória. Vamos seguindo, né? Peraí, conquista, tirar direito do povo conquista, é vitória? Peraí, por mais que possa concordar que a reforma da Previdência pode ser necessária, mas vir falar que isso é uma vitória, uma conquista, isso é uma covardia com o povo, porque está tirando direito do povo. Como é que isso pode ser uma conquista, uma vitória? É isso. Né? E outra situação que eu queria falar, né, sobre essa questão, é porque fica falando assim, não, mas porque o país está quebrado, o Estado está quebrado. O país está quebrado, o Estado está quebrado, sinceramente. O dia que eu ver um salário de um prefeito, de um vereador, de um deputado, um presidente atrasado, aí eu vou entender que o país está quebrado. Mas eu fico vendo a licitação para comprar carro luxuoso lá no Congresso, igual o presidente da Câmara está fazendo. Como é que esse país está quebrado, gente? Para de fazer terrorismo, para de fazer covardia com o povo brasileiro. Sabe? Não tem nada de estar quebrado, não, senhor. O dia que eu ver um salário de político atrasado, aí eu vou entender que esse país está quebrado. Até então é palhaçada, é covardia. E falando sobre isso, as mesmas pessoas que são contra a reforma da Previdência, e aquelas mesmas pessoas que são a favor da reforma da Previdência, eu queria que agora se unisse, né, para a gente propor a reforma política. Que eu vou falar aqui uns dados aqui, eu quero que vocês repassem esse vídeo, gente, para o Brasil inteiro, principalmente para o eleitor, para vocês verem que a conta, gente, olha como é que é a matemática. Né? E por que a gente tem que fazer uma reforma política urgente? Não fez a reforma da Previdência? Quer dizer, o povo não está pagando a conta? Que dia que aqui vai pagar a conta? Então tem que ser agora. Então tem que levantar essa bandeira aqui da reforma política para nós políticos pagar a conta. Mas vamos lá, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras de deputados estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. Total, 70.794 políticos. Não estamos falando de nenhum partido de forma específica. Né? 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal sem concurso, 4.455 assessores parlamentares no Senado sem concurso, 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais sem concurso, estimado por falta de transparência, 600 mil assessores parlamentares nas câmaras municipais sem concurso, estimado por falta de transparência. Total geral, 715.074 funcionários não são concursados. Gasto, agora para vocês verem os gastos. 248 mil por minuto, quase 15 milhões por hora, 357 milhões por dia e quase 11 bilhões por mês. Gasto total, acima de 128 bilhões por ano. Gasto total, vou repetir, acima de 128 bilhões por ano. Mais de 6 bilhões de fundo partidário que pode vir aí. Além disso, deve-se computar o rombo da Previdência Social com as aposentadorias, né, de outro planeta. 37 partidos registrados no TCE, mais de 73 partidos de informação. E o pior, mas muito pior, governança zero, que é a verdade. A produtividade, nenhuma. Pelo contrário, só sabe roubar. Né? Tem que tocar no ferida. As perguntas cabíveis diante dessa situação são as seguintes. Será que a reforma da Previdência é a única prioridade nacional?
Né? Como que é que nós vamos deixar chegar a esse ponto, gente? Pô, brasileiro que paga meu salário, eu sou empregado de vocês. Quem dita as ordens é vocês é o patrão, eu sou empregado. O político é empregado de vocês, quem dita é vocês. Então vai para a rua agora, para quem defendeu a reforma da Previdência, vai para a rua, para a rede social, para Facebook, para o WhatsApp, defender a reforma política. Eu estou aqui sendo o primeiro a dar bom exemplo. Eu quero a reforma política. Eu quero menos deputados, menos vereadores, menos prefeitos, te extinguir vice-prefeito. Vice-prefeito não serve para nada. Vice-prefeito é o seguinte: se o prefeito morrer, ele assume. Se o prefeito roubar, ele assume. Até então não serve para nada. Pergunta aí na sua cidade o que um vice-prefeito fez. Vamos acabar com isso, gente. Vamos diminuir. Depende do povo brasileiro. Né? Então esse texto que eu estou passando para vocês aqui, esse vídeo que eu estou falando, é para o eleitor brasileiro, que é o patrão. Porque quem está pagando a conta são vocês. Está na hora de vocês ditar as regras e mudar isso aí. Então compartilha essa ideia e vamos agora pedir a reforma política, que é a reforma mais importante que tem nesse Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.